Vamos abrir as nossas Bíblias para nós meditarmos por alguns poucos minutos. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 1, o versículo de número 15 em diante. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, e for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Glória a Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós queremos trazer-lhe à mente a trajetória de um povo ao qual o Senhor escolheu para que este lhes fosse o seu povo, povo escolhido, o povo ao qual o Senhor iria usar para nos deixar como exemplo, para que este povo fosse o povo seu escolhido. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Hoje, existem pessoas, irmãos, que pensam por aí que fazer o que julgam ser correto, isso faz com que o seu objetivo torne-se correto, porque eles acreditam que aquilo é correto. Na verdade, o Senhor Deus já tem tudo pré-estabelecido. O certo e o errado é aquilo que o Senhor estabeleceu como certo e errado, e não aquilo que eu, segundo os meus conceitos, geralmente errôneos, defino como certo e errado. O Senhor já tem os seus certos e errados, já tem os seus parâmetros. Gênesis capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Oh, glória a Deus! As coisas de Deus são assim. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus nos abençoa grandemente, mas também como um pai amoroso, ele diz, a palavra diz que a vara não deve se apartar do filho que amamos, ou seja, a repreensão, aquilo que vai torná-lo melhor. Ainda que no princípio não pareça boa, nenhuma repreensão no princípio é agradável. Não é assim, irmãos? E nós nem desejamos repreensão nenhuma, nós desejamos mesmo os aplausos. Mas sem as repreensões, não alcançaremos no futuro os aplausos. Essa é a realidade, é a verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos falar aqui sobre a trajetória do povo de Israel. Nós lemos Gênesis capítulo 46, versículo 3, e disse o Senhor, o Deus de teu pai, não temas, desce ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, falando com respeito a Jacó. Observando e falando brevemente, nós conhecemos bem falando sobre José. Vemos José na casa do seu pai, vivendo muito bem. E nós até achamos de início um pouco injusto que o Senhor fizesse uma coisa daquela. Mas nós vemos José recebendo uma túnica
não é? Que é tema de muitas mensagens e de louvores, uma túnica colorida, e José é levado para o deserto, ou vai para o deserto levar alimento. Ali os seus irmãos colocam dentro de uma cisterna, e José vai inocentemente conduzido para o Egito, para a casa de Potifar, e ali José passa momentos difíceis, mas o caráter de José ali estava sendo moldado. O Senhor estava preparando um projeto grandioso, e José era apenas um grão de areia em meio toda aquela praia. José era uma coisa, um elemento pequeno, uma pecinha da engrenagem gigantesca que o Senhor já tinha preparado. Às vezes nós até ignoramos e não compreendemos o projeto de Deus. E por isso, quando o Senhor nos conduz para determinados lugares, e quando a nossa vida toma um rumo diferenciado daquilo que nós já gostaríamos que ela tomasse, nós ignoramos e ficamos esbravejando e ficamos muito aborrecidos com aquilo. Quando nós precisávamos, sabe o que era? Só confiar no Senhor. Aleluia! Só esperar em Deus. Só saber que Ele conhece e sabe o que é melhor para nós. E acreditar que nós estamos inseridos dentro de um contexto grandioso de Deus. E que o diabo não vai poder tocar em nós ou fazer algo com nós sem que isto esteja debaixo da permissão do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. Então, quando o Senhor lhe tirar de um lugar e lhe colocar para ali, embora você não saiba por que o Senhor lhe colocou para lá, mas o Senhor tem um propósito nisto e é maior do que o que você pode imaginar, do que o que você pode calcular. O Senhor levou José ao Egito. José serviu na casa de Faraó. José foi foi condenado, foi preso injustamente. O Senhor estava com ele, porque ele continuava fiel com o Senhor. Ele foi elevado a ser príncipe, não é? Casou-se e era o segundo na hierarquia. A Bíblia diz que nenhum cotovelo se movia na terra do Egito sem que José ordenasse e permitisse. Só Faraó estava acima dele. E aí nós observamos o seguinte: mas outrora aquele menino não era um menino injustiçado, alguém que tinha sido tirado do aconchego do seu lar e tinha sido jogado em uma masmorra. E agora nós vemos o início do projeto de Deus se cumprir na vida dele quando ele senta no trono. Aleluia. Pastor, mas isso tudo era para quê? Para exaltar José? Não. José era um peão no tabuleiro, como alguém diz. José era apenas um parafuso pequeno naquela engrenagem do relógio automático que consegue funcionar sem parar, sem que ninguém mexa, não é? Ele era apenas um pequeno parafuso. Deus tinha deixado para trás 70 almas, que era o projeto de Deus. Aleluia! E o Senhor traz as 70 almas para o Egito, porque eles como podiam tomar a terra, como podiam povoar, como podiam destruir nações, como podiam tomar posse disto para um projeto mega de Deus na terra, se eles eram 70 pessoas, criadores de bode, de ovelhas, pequenos produtores. Eles precisavam de se fortalecerem, de crescerem, de ter exército, de terem fazendas, de terem riquezas. E o Senhor viu Faraó como o Egito, como um hospedeiro que iria lhe proporcionar tudo isso, e o Senhor manda eles para lá. E eles permaneceram ali. A palavra do Senhor diz que foram recebidos, porque o Senhor, que trabalha sem nenhuma falha, sem nenhum erro, já mandou primeiro para lá José, assumiu o controle,
Depois que José vai, assume o controle, aí o povo vai para lá, porque José já era o comandante. O povo cresce muito, o povo se fortalece no Egito, aleluia. Mas o objetivo de Deus não era que o povo permanecesse no Egito. O objetivo de Deus era só que o povo se fortalecesse no Egito, porque o projeto de Deus era uma terra que emanava leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós estamos trabalhando só, fazendo tijolos, estamos só no pesado, estamos só na dificuldade, estamos até murmurando: meu Deus, por que as portas não abrem? Por que as coisas não melhoram? Não te preocupe, irmão, o Senhor tem reservado o melhor desta terra para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente creia na palavra de Deus. Aleluia. Não pode murmurar. O tema da nossa breve palavra é: por que os escolhidos morrem? Por que os escolhidos morrem? O Senhor já havia os tirado da calamidade, da dificuldade. Colocou no Egito, eles passaram 430 anos. Quantos anos, irmãos? 430. Isto é bom para os irmãos memorizarem. Às vezes diz, todo mundo diz isso, né? Oh, glória a Deus. 430 anos se fortaleceram. Aí nós vimos os episódios, por exemplo, de Faraó tentando acabar com eles, enfraquecê-los, dizendo às duas parteiras que deviam matar os homens que nascessem. Os meninos que forem do sexo masculino, as crianças do sexo masculino, devem morrer. Se forem mulheres, tudo bem que vivam, porque não vão mesmo para a batalha. Mas aí a Bíblia diz: elas temeram ao Senhor e não fizeram isso. Aleluia, não mataram, e o povo continuou se fortalecendo. Louvado seja Deus, pois eles tinham a promessa de Deus. Aleluia. Capítulo 46, versículo 4 de Gênesis: e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Aleluia. E José porá a mão sobre os teus olhos. José, que agora tu perdestes e que sofrestes muito por ele, achando que havia perdido, ele vai cuidar de ti. Aleluia. Ó, irmão, tudo Deus já tinha programado e já conhecia todas as coisas. Isso é maravilhoso para nós. Nós sofremos porque não cremos na providência de Deus. Nós só olhamos, só acreditamos naquilo que nós conseguimos ver e tocar. Mas isso nem é fé, não é, irmãos? Aquilo que se vê não é fé. Fé é aquilo que nós não vemos. Não é assim que diz Hebreus capítulo 11? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas acreditamos, fazemos parte de um projeto e cremos nele. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Versículo 9 do capítulo 1 de Êxodo diz que o povo cresceu, se multiplicou. Aleluia. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós, disse Faraó. O povo estava crescido, e qual era o projeto de Deus, irmãos? Fortalecer o seu povo para poder tomar Canaã, que era o plano de Deus, que era a promessa de Deus. Por isso alguém diz: quem tem promessa de Deus não morre antes que ela venha a cumprir-se. Ou seja, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Deus cumpre, irmãos. Ainda que nós sejamos descuidados, ainda que nós sejamos desobedientes, nós perdemos a nossa bênção, mas o Senhor não deixa de abençoar a igreja, o qual nós fazemos parte.
Esta igreja ainda vai fazer isso. Aí você não crê, aí você não vai participar. Você falando de um indivíduo, e não do coletivo, e não da igreja. Muitos não entraram na terra, não foi, irmãos? Mas a promessa de Deus não deixou de se cumprir com os descendentes de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Faraó mandou matar as crianças, mas não aconteceu. Moisés nasceu, foi posto no rio, coisa maravilhosa, foi para a casa de Faraó, se fortaleceu, Faraó pagou faculdade para ele. Olha, irmão, precisavam de alguém com qualificação superior, e a Bíblia diz que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Moisés tinha um entendimento muito bom, era muito sábio, treinado, entendido, porque o Senhor estava preparando um líder. E novamente o Senhor utiliza Faraó, utiliza o Egito para os projetos que ele tinha com o seu povo. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz: todas as coisas cooperam. Viu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ímpio pensa que vai fazer um mal, mas aí ele está fazendo um bem. O Senhor transforma a maldição em bênção, ou aquilo que seria uma maldição, o Senhor faz transformar em bênção. Leva então ele para lá, tirou da mãe sofreu, a mãe chorou, foi uma dificuldade, mas o Senhor tinha um projeto com Moisés na casa de Faraó. Tudo o Senhor tem um projeto e um propósito. Preparou, levou para o deserto. Ele cometeu um ato delituoso lá no Egito, porque ele não queria sair da casa de Faraó, porque ele não queria sair do bem bom. Uma coxa quentinha, de lã, com certeza. Os melhores cafés da manhã que haviam no Egito era na casa de Faraó, e ele era chamado filho da filha de Faraó. O leito dele, a cama dele devia ser excelente. Os professores, os melhores. O tratamento com todos, todo mundo respeitava, tratava bem, passeava nos melhores cavalos, penso eu. Tinha os melhores treinamentos e etc, etc. E por que largar aquilo? E por que sair daquilo? Mas aquilo não estava no projeto de Deus, a permanência dele ali. O Senhor tinha um plano por um período. Aleluia, glória a Deus. Nós somos levados a nos acostumar com as coisas boas, não? Amém? Amém. Quem não gosta de coisa boa, não é? Nós amamos as coisas boas. Pastor, é bom o senhor sair daqui e lá, Mamonas. E agora, né? Quer dizer, nós sempre queremos estar no bem bom, no ar-condicionado, um som excelente, boa qualidade, bom número de irmãos para nos ouvir. É agradável. Moisés estava bem na casa de Faraó e não pretendia sair, mas o Senhor preparou algo e ele precisou sair imediatamente, porque o Senhor estava aguardando ele lá no deserto, aleluia, estava esperando ele para poder iniciar então o grande projeto, digamos a reta final do seu projeto. Incluía um encontro com Deus, aleluia. Quem já teve um encontro com Deus aí, levante a mão. Oh, glória a Deus, pois você está inserido no projeto de Deus e é bom começar a dar andamento a ele, aleluia, porque o Senhor não vai se fazer presente na vida de alguém para nada. O Senhor não vai dar dons espirituais para alguém para nada, não vai te encher do seu Espírito Santo para nada. O Senhor tem um propósito com você, com certeza. Aleluia. Moisés vai para o Egito, Moisés vai para o deserto e ali tem o encontro com o Senhor na sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. Moisés, aquilo ali chamou a atenção e o Senhor manda tirar-lhe a sandália dos pés, conversa com Moisés. A vida de Moisés começa então a estar tomando um rumo diferenciado, não é, irmãos? E por várias vezes o Senhor precisou conversar com Moisés porque estava preparando ele. Ele já ficou feliz com aquilo, mas ele não tinha a tradição de estar com Deus.
Ele não tinha o costume do culto doméstico, porque Faraó, penso eu, não fazia culto doméstico. Faraó não tinha nenhum vínculo com a adoração ao Senhor, diferente do seu povo, do povo de Israel que ali estava. Mas Moisés estava num campus de uma faculdade. E dizem que nos campos de faculdade a coisa é bem diferente de casa. Lá é uma coisa terrível. Aprendem muito, mas precisam se policiar diariamente, vigiar bastante. E Moisés estava ali, foi preparado, era doutor em tudo, mas faltava ali a comunhão com o Senhor. Aleluia! Para que o projeto de Deus viesse a funcionar. Aí Moisés estava pastoreando ovelhas, tinha uma vara nas mãos, e o Senhor pergunta a ele, me chama a atenção ali, porque o Senhor pergunta, o que tu tens nas mãos? Quando o Senhor fala com ele e manda ele ir até o Egito, voltar a Faraó, e ordenar que Faraó liberasse o povo para ir prestar culto a Deus. Moisés disse, como é que eu vou? O povo nem vai me ouvir. E se eu disser que o Senhor mandou-me, o povo não vai acreditar, vai dizer, o Senhor não te falou, não te mandou. Aí o Senhor pergunta a ele, o que tu tens nas mãos? E ele diz, sem titubear, uma vara. E o Senhor, põe no chão agora a vara. Ele põe a vara no chão, e a vara se transforma em uma serpente. Olha, irmãos, ele começou a ver que havia uma diferença entre a formação acadêmica e esta formação espiritual. Existe uma diferença entre a leitura da Bíblia de forma seca, aquela leitura simples, natural, daquela outra leitura com lágrimas, com adoração, com choro, aleluia, da parte espiritual da coisa. O Senhor, quando esteve no seu ministério terreno durante 3 anos, ensinou aos seus discípulos e os instruiu em tudo, falando-lhes sobre a parábola do semeador, falando-lhes sobre o lançar a rede ao mar, e quando instruía a todos sobre o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança a rede ao mar e colhe todos os peixes. E quando chega na praia do mar, ele seleciona. E de outra feita disse, o reino dos céus é semelhante a um agricultor, a um semeador que saiu a semear, e uma semente caiu na beira do caminho, outro caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos. E quando terminou ambas as parábolas, o povo foi embora. Talvez alguns não entenderam bem, mas os discípulos, o Senhor sentou com eles e foi detalhar, e foi explicar o que era, porque o Senhor estava fazendo um curso com eles, estava ensinando eles, não é, a teologia, ensinando a letra, e eles conseguiram aprender tudo muito bem. Mas lhe faltava uma coisa que eles não tinham ainda. Um homem estava endemoniado, e chamaram então os discípulos para expulsarem o demônio, e os discípulos não conseguiram. E aí o Senhor lá chama ao Senhor Jesus para expulsar, e o Senhor expulsa e repreende a incredulidade dos discípulos. Eles estavam preparados em uma área, mas ainda não estavam preparados para o grande projeto de Deus de ganhar as almas para o reino. Precisava comunhão com Deus. Precisava conhecer o Senhor, ter experiência com Deus. Precisava estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Precisava intimidade com Deus. Aleluia! Nós não seremos eficientes, não seremos ganhadores de almas, não conseguiremos pôr o projeto de Deus à ativa se não tivermos comunhão pessoal com Deus. O Senhor diz, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Os discípulos ficam em Jerusalém, oram ao Senhor, o Senhor enche do seu Espírito, e no mesmo dia, no mesmo momento,
Eles ganham quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. Aleluia! Eles receberam um primeiro preparo e agora estavam recebendo o segundo preparo para que pudessem ser de fato dinâmicos, para que pudessem realmente fazer a obra do Senhor. Moisés recebera o treinamento da faculdade, lá no Egito, na casa de Faraó, mas ele precisava agora receber a comunhão de Deus. Ele precisava agora ter um encontro pessoal com o Senhor, conhecer Deus de perto, saber de como Deus era, qual o objetivo de Deus para a sua vida. Ele precisava disto para poder ser o líder que ele foi. Aleluia! Queremos ser alguém na presença de Deus? Queremos fazer a obra do Senhor? Então cultivemos esta comunhão com o Senhor diariamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tira o povo do Egito, envia 10 pragas. O Senhor transformou a água em sangue, mandou uma praga de ranjo, uma praga de piolho, uma praga de moscas, pestes nos animais, sarna e úlceras, saraivas, gafanhotos, trevas, a morte dos primogênitos, até o dia em que o Senhor resolveu tirá-los de vez. E aí mandou que escolhessem cabritos, carneiros e preparassem a ceia, e disse a eles: estejam com os lombos cingidos, com o cajado na mão, e comam a ceia. E comeram e saíram do Egito. O povo estava iniciando a jornada para o qual o Senhor havia tirado José lá da casa do seu pai, criando ovelhas, quando eram só 70. Agora eram milhares, milhões de pessoas que estavam saindo do Egito, indo agora rumo a Canaã, indo rumo à sua casa. Prepararam então agora as suas mudanças, prepararam as suas coisas. O que me chama a atenção, Êxodo capítulo 10, versículo 26, se eu estiver enganado, irmão, vê direitinho depois. O Senhor manda que levem todo o gado e que não deixem nenhuma unha no Egito. Quando eu vejo isso, eu fico maravilhado. O Senhor estava cortando relação com o Egito. Acabou. O tempo aqui acabou, o plano é outro. Esses 430 anos, eu preservei vocês aqui, guardei, alimentei, fortaleci, porque eu tinha uma palavra com Abraão, dizendo que daria à descendência dele uma terra maravilhosa que emanava leite e mel. Eu tinha um compromisso e agora vocês são fortes. O livro de Números diz que eles foram escolhidos 600.000 homens que podiam pegar a espada, homens de guerra, que podiam guerrear, lutar. Eram muitos, eram fortes. Tinham agora gados, tinham agora ouro, tinham agora carneiros, tinham muita coisa. Eram fortes e o Senhor os tirou do Egito. Que coisa maravilhosa! O grande projeto de Deus estava agora a acontecer. E não foi assim com nós, irmãos. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Aí o Senhor envia Jesus para esta terra para morrer por nós. Aí Jesus vem, o Filho amado de Deus, o Filho do seu coração, o primogênito, o unigênito. E aí o Senhor vem e morre por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Depois de ter escolhido homens que continuassem pregando a palavra. E os homens continuaram aí pregando a palavra. E nós começamos a sair do Egito. Aleluia! Aleluia! Pois a Bíblia diz que quando o Senhor pregou na Galileia, o povo que estava sentado na região de sombra e mortes, a luz raiou. Ali o povo começou a sair do Egito, começou a sair da vida pecaminosa, da
prática do pecado, da escravidão do pecado, e começou a trilhar um caminho rumo a Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já saímos do Egito, queridos, estamos agora nessa trajetória, indo a Canaã. Louvado seja Deus. O Senhor nos tirou com mão forte, lavando o nosso pecado com o sangue precioso do seu Filho. Aleluia, aleluia. Mas nós não estamos no céu ainda. Nós só saímos do Egito, mas não entramos no céu ainda. Ainda estamos percorrendo. Nós estamos agora no deserto. Nós estamos na trajetória. E é bom tomarmos cuidado, porque o Egito, o deserto é lugar de provação, o deserto é lugar de dificuldade, o deserto é um lugar de surpresas, o deserto é um lugar de mudança de pensamento, o deserto é um lugar de provas, e nós precisamos estar agora firmes, sabendo que o Senhor não nos desamparará em momento algum, mas estará conosco. Aleluia. Ele diz: se passares pelo fogo, ele não vos queimará, e se pelas águas, elas não te submergerão. Glória a Deus. O Senhor é conosco agora e sempre. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é termos a segurança, a certeza de que o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Capítulo 13, versículo 17 diz: Deus guiou o povo pelo caminho, mas fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Ponto para a batalha. Soldados não subiram apenas de cabeça baixa, ou não estavam só cantando, como agora já está tudo concluído, agora já está tudo garantido. Não, irmãos, você não está no céu ainda, nós ainda precisamos vigiar. Foi isso que o Senhor disse aos discípulos que estavam com ele, no momento da oração, quando o Senhor estava no Getsêmani. Jesus sabia da dificuldade que estava passando e da dificuldade do problema que ele estava prestes a enfrentar. Mas os discípulos estavam dormindo. E ele escolhera, penso eu, aqueles que ele achava que eram os melhores, mais fortes, mais chegados. E colocou com ele, e disse: ficai aqui, e eu vou além orar. E se distanciou um pouco deles. Mas o que eles fizeram, irmão? Ajoelharam, disseram duas palavrinhas e dormiram. Estavam preocupados? Talvez não. Estavam muito amedrontados, estavam sentindo o peso da responsabilidade? Não, estavam dormindo. Jesus estava orando e veio uma vez, eles estavam dormindo. Voltou para orar, veio segunda vez, eles estavam dormindo. Os despertou. Voltou para orar o Senhor, veio terceira vez, eles estavam dormindo. Meu Deus, que povo que dorme. Sabe o que é isso, irmão? É estar displicente, descuidado, nem a ir, olhos fechados. Tranquilos, o Senhor disse: vigiai, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. A tentação é um problema, a tentação é uma dificuldade. O apóstolo Tiago nos dá uma palavra sobre a tentação, irmão, e nos deixa crer que a tentação, se você deixar ela iniciar o processo, dificilmente você vai conseguir reverter. Porque quando Tiago fala dizendo que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E aí ele dá todo a trajetória dela, o percurso, e no fim está a morte. Dificilmente depois de atraído, engodado, não é? Depois de concebido, aí o problema está feio. Alguém diz: depois de engravidar vai ter que parir.
né? Depois que você concebeu, meu irmão, dificilmente você vai conseguir voltar atrás. Então sigamos o conselho do Senhor Jesus. Não entre nisto. Evite. Evitando como, pastor? Vigiando. Vigiai. Busque a Deus para fortalecer e vigie. Tome cuidado. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo saiu do Egito e estava armado. Deus dera a terra, mas eles ainda não estavam lá. Precisavam chegar lá. E nós sabemos que nós temos inimigos. E o nosso arqui-inimigo não para, não dormita, não aquieta. Ele o tempo inteiro está buscando a quem ele possa tragar. A igreja do Senhor precisa estar armada 24 horas por dia, vigiando, lendo a palavra, se fortalecendo, porque o diabo não está tirando férias. Não é assim? Nós não podemos tirar férias de estar vigilantes. Glória a Deus. O povo subiu armado, versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. A luta era grande, mas o Senhor estava com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 14 diz que eles estavam no deserto. Começaram eles então a murmurar. Foi quando as coisas começam a ficar difíceis. Quando as coisas começam a complicar. É quando nós perdemos a visão de Deus. É quando nós deixamos de acreditar no projeto de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz, e nós aprendemos isto bem cedo, a seguinte expressão: a porta do inferno, quem sabe dizer? Não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Podemos até não saber onde está escrito, mas sabemos dizer isto: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. É verdade isso, irmão? É verdade, é verdade. E por que nós ficamos com medo da porta do inferno? E por que quando a coisa fica difícil, logo nós apelamos para os políticos? Olha, eu acho bom conversar com a senadora, e com o deputado, e com fulano de tal. Meu irmão, a porta do inferno não vai prevalecer. O diabo não vai conseguir vencer, porque a vitória é nossa. Aleluia! Aleluia! A vitória é do povo de Deus. O Senhor já conquistou na cruz do Calvário, e ninguém vai poder tirar de você isto, porque é sua. O nosso Senhor é varão de guerra, é general, poderoso na batalha. Eita, e a vitória do Senhor é a nossa vitória, independente do número de soldados que nós tenhamos e do número de soldados que tenha o inimigo, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Aleluia. A minha força é pequena e o inimigo tem uma força grande. E o que eu quero com isso? A vitória é minha, porque aquele que guerreia por mim é maior. Aleluia. Foi isto que Eliseu viu quando Geazim estava atemorizado. Meu Senhor, se você vê o tanto de soldados que tem aí, não vai dar um chá. Nós estamos perdidos, porque eles são numerosos. E o profeta, tranquilo e calmo, porque o Senhor já tinha falado com ele. Aleluia. Quem conversa com Deus pela manhã ou qualquer hora, não se atemoriza, porque o Senhor dá a segurança, dá a paz. Aleluia. O Senhor havia falado com ele, e ele disse: Senhor, abre os olhos deste moço. Saiu com o moço e diz: olha aí agora. E aí ele olhou, e tinha mesmo muitos homens amontados em cavalos e com pedaços de pau feito ponta. Mas quando ele levanta a vista para o horizonte, aleluia, quando ele olha mais para cima, porque às vezes, irmão, nós ficamos atemorizados, amedrontados, porque nós estamos com uma visão de porco, olhando só para baixo.
Quando nós começamos a erguer e olhar para cima é olhar para Deus, é olhar para o céu, aleluia. É olhar para aquilo que é celestial. E aí quando ele começa a olhar para cima, ele começa a ver o exército do Senhor, aleluia, que é inumeroso, que não dá para contar. E aí ele se alegra e diz: ah, meu Senhor, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Creia nesta palavra. A vitória é nossa. Não tem alguém que canta assim, irmão? A vitória é nossa, é do povo. É nossa, porque somos o povo de Deus. Glória a Deus. Tomou 600 carros escolhidos. Faraó tomou. Agora que nós estamos na introdução. Mas como diz os pregadores famosos, eu já estou terminando. Olha, irmão. Tomou 600 carros escolhidos. E aí o mesmo versículo diz: e todos os carros do Egito. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros. Depois pegou tudo. Carro novo, carro velho, carro quebrado, pneu furado. E levou tudo. E todos os capitães nos carros e toda a força que ele tinha. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa isto. Poderíamos até, meu Deus, mas isso é terrível. Não, irmão. Deus só queria mostrar para ele, Faraó, porque Deus mesmo já sabia, que toda a força que ele tiver é inútil contra o povo do Senhor. Ainda que o diabo se levante contra a igreja, com toda a força que ele puder dos infernos, não vai poder fazer nada contra nós. Aleluia. E nós não vamos fazer, sabe o que, irmão? Nada. Sabe o que foi a arma que o Senhor usou para o povo guerrear contra 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e todos os capitães e soldados, etc. Uma vara que Moisés tinha tirado de uma moita, lá perto de onde ele cuidava das ovelhas de Jetro. Uma vara que o Senhor perguntara anteriormente: o que tu tens nas mãos? E ele diz: uma vara. Uma vara é uma coisa insignificante, irmãos, não é não? Mas quando nós colocamos isso, apresentamos isso a Deus, eita, glória a Deus, se torna uma arma de guerra. Por isso ninguém é insignificante. Eu não sou. Eu até tenho valor mais do que uma vara. Nós às vezes nos julgamos pequenos, inferiores. Ah, mas eu sou... Não. Você se colocar diante de Deus, instrumento de Deus, aleluia. Você não é insignificante, você é alguém muitíssimo importante para Deus, e o Senhor é capaz de destruir, seja lá quem for que se levantar contra a sua igreja, para preservá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E você será instrumento. O que tu tens nas mãos, Moisés? Uma vara. Aí lá no Egito, lá nas margens do mar, ele diz: toca na água. Por que clamas a mim ainda, Moisés, amedrontado? Porque não é fácil. É fácil agora falar e até julgar Moisés. Moisés era muito incrédulo. Mas, meu irmão, um montão de gente dizendo: aí tu tirou nós de lá, foi para morrer aqui, foi? Esse que é o pastor que Deus nos arrumou? É esse aí? Bonito. Saímos de lá que nós vivíamos bem, tínhamos carne cozida, e tínhamos cebolas, e tínhamos isto e aquilo outro, e aqui nós temos o quê? Areia, nada, água salgada e um montão de caboclo armado para nos matar. Meu irmão, sabe por que os escolhidos morrem? Quem sabe? O povo já começara a murmurar quando viu as coisas não andarem como queriam. Enquanto Moisés dizia: larga de fazer tijolo aí. Aí o cara disse: este pastor é o melhor que eu já vi. Esse aí é do bom. Largava na mesma hora as formas e começaram a seguir: matem carneiro e comam assado. Aí, esse pastor é bom, comia carneiro assado. Agora, peguem o cajado, peguem o gado, não deixem nada para Faraó, nem mesmo uma unha. E ele: muito bem, meu pastor, meu bispo.
E começaram a sair, todo mundo gostava de Moisés. Mas quando as coisas começaram a ficar difíceis, quando as coisas começaram a dificultar para eles, esse que é o pastor que o Senhor arrumou para nós? Esse formado aí, que o Senhor arrumou para nós, formado lá na casa de Faraó, esse aí, eu acho que ele quer mesmo é nos matar. Não havia, porventura, diz eles, sepultura lá no Egito, para nós ser sepultado aqui, no meio desse deserto? E aí Moisés esquentou a cabeça, porque pastor é uma dificuldade. Irmãos. E aí começou Moisés a ter problemas. Aí ele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse povo? E aí, Senhor, o povo está brigando. E o Senhor disse, por que tu estás clamando? Bate na água com a vara. E Moisés, aí a Bíblia não chama mais a vara de Moisés, já é a vara de Deus. E Moisés bate na água e o mar se abre. Aleluia! Mais uma vez o povo, ei pastorzão! E o povo passa de pé enxuto e vai embora. O Senhor destrói a Faraó, a exército, a carro bom, carro ruim, e acaba com tudo. E o povo passa para o outro lado. E do outro lado bate o pandeiro e canta louvores e se alegra, porque o Senhor dera a vitória. A vitória é em uma batalha. Mas não na guerra ainda. Olha, irmãos, é isto que nós precisamos. Eu leio este texto e eu fico pensando muito em mim mesmo, nos meus próprios questionamentos. Às vezes nós passamos por uma luta e nós achamos que já está tudo concluído. Mas, meu querido, enquanto o Senhor não nos arrebatar, ou nos chamar individualmente para subirmos, nós ainda estamos nesta caminhada, nesta batalha. Ainda vamos passar muitas provações, muitas lutas, e precisamos tomar cuidado, e precisamos estar levando aqui, o ensinamento do Senhor Jesus aos discípulos, lá no jardim do Getsêmani. Vigiai e orai, porque a batalha continua, a viagem ainda é longa, precisamos nos guardar. Nós somos julgados pelo que falamos. A nossa palavra tem um poder muito grande, e às vezes nós podemos abençoar ou amaldiçoar alguém, ou então atrair para nós mesmos maldição, coisa ruim, dependendo do nosso comportamento. O povo não estava mais no Egito, o povo já vira a mão de Deus, porque o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram de pé enxuto e estavam alegres. Quem tirou o povo do Egito, irmãos? Deus. Deus tirou o povo com mão forte. Glória a Jesus. O dono do povo não era Moisés, era Deus. Moisés mesmo não estava cumprindo a sua vontade, mas a de Deus. Se Moisés tivesse feito o projeto, talvez nem fosse daquele jeito, porque quem sabe o projeto correto é Deus. É Deus quem pode abrir o mar, é Deus quem pode fazer perecer o povo, é Deus quem pode fazer chover comida do céu, é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Logo o dono da obra é Deus. Capítulo de número 16, versículo 7. Aleluia! Só a murmuração, rebeldia e desobediência pode matar o crente. Toda a força militar do Egito não conseguiu nem alcançar. O fogo de Nabucodonosor não deixou nem cheiro. Os leões nem arranharam Daniel na cova. Ninguém conseguiu tocar naqueles que eram ou que estavam fiéis ao Senhor. Mas a desobediência do homem, mas a murmuração do povo atraiu para si a condenação e o mal. O povo estava no deserto e não tinha comida, e o povo murmurou. E o Senhor mandou o maná do céu.
E o pastor Napoleão Falcão, é por conta dele isto, diz que o maná tinha a comida, ou melhor, o sabor que você imaginasse. Isto ele chama de extra bíblico. Se você imaginasse que era peixe da água doce, então teria um sabor, né, de curimatá. Imaginasse que era um bode. Vou comer esse bode. Tinha o sabor de um bode. Tinha, né? Isso aqui é uma ilustração do reverendo pastor Napoleão Falcão. Mas a Bíblia diz, na verdade, que o sabor era de bolo de mel. De bolo de mel. Era algo maravilhoso. Um bolo de mel. Quem gosta de bolo de mel, irmãos? Eu não lembro se eu comi, mas mel é bom e bolo é bom. Se ambos estiverem juntos, é excelente, né? É excelente. Dá para ir tranquilo. Então, bolo de mel é o sabor que tinha o maná. E o Senhor deu para o povo, fazendo cair do céu. E o povo só precisava recolher e alimentar-se dele. Mas mesmo assim, murmurou contra o Senhor. Isso é uma coisa terrível. Isso é tremendo. Aqui está a condição para o conselho, para o escolhido, continuar no projeto de Deus. Capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, ou glória a Deus, o homem permanecerá, comerá o melhor da terra, estará vivendo bem. Mas quanto ao murmurador, terão as serpentes que estarão aí soltas, picando, né? Estarão vindo como castigo, porque nós lemos no princípio, a palavra do Senhor diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. O apóstolo Paulo diz, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Estamos em uma viagem, irmãos. Estamos em uma batalha. Nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus. Estamos caminhando para o céu, mas estamos passando pelo deserto, pelos momentos de prova, pelos momentos de dificuldades. E precisamos vigiar e orar, para não morrermos no caminho de casa, para não morrermos chegando em casa. O irmão já saiu do Egito, o Senhor tirou você de lá com mão forte, aleluia, lavou com o seu sangue. Olha aí, você já percorreu longas caminhadas. Nós conhecemos irmãos que se desviam depois de 20 anos de crente, depois de terem sido pregadores, cantores, porteiros, zeladores de igreja, obreiros de púlpito, diáconos, presbíteros. Aí surgimos: olha, irmão fulano de tal está agora desviado, voltou para o mundo. É uma tristeza muito grande, irmãos. Isto é morrer no meio do caminho, ou morrer a caminho de casa, quando estavam já tão próximo de adentrarem e de o Senhor dizer: bem-vinde, bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que estava preparado para você desde a fundação dos tempos. E aí você, bem próximo da porta, do portão da entrada de casa, você morre. É lamentável. Depois de tanta luta, depois de tanta batalha, morrer no meio do caminho. Mas isso é possível, pastor? É. Mesmo os escolhidos. Versículo de número 2 do capítulo 16 diz: toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. E o versículo 7, o crente murmurador, que fala mal do pastor, dos diáconos, está falando mal de Deus, que é o dono da obra. Por isso, o mal vem sobre a sua vida. Porque quem somos nós para o irmão falar de mim, falar do pastor Luiz? Essa obra nem é dele, é de Deus. Ele é só o Moisés que o Senhor colocou para guiar o povo, irmãos.
Aleluia. A palavra que ele prega aqui nem é de autoria dele, é de Deus. Aleluia. Logo, a responsabilidade pela obra e pela palavra é de Deus. Ele é só um instrumento de Deus. Quando você se revela ou se rebela contra o ministério, você está se rebelando contra Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Por isso devemos vigiar. E é por isso que os escolhidos morrem. Por isso que os irmãos não conseguiram adentrar no Egito e comer das uvas grandiosas e maravilhosas e doces, e plantarem naquelas terras tão férteis que o Senhor havia preparado para eles. E não foi o Senhor quem os selecionou. Não foi o Senhor quem disse: aquela tribo entra, aquele povo entra, esse não entra. Não. Foi a desobediência. Foi a rebeldia. Foi o pecado deles. Porque o Senhor os escolheu, mas eles escolheram se rebelar contra Deus. É terrível. É terrível. É lamentável. Muitos morrem no caminho de casa. Eu sei, se levantaram contra o Senhor e pensavam que estavam se levantando contra Moisés, o pastor. Versículo 7, Moisés diz: quem somos nós? Quer dizer, nós somos muito pequenos. É por isso que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, tomar cuidado com as nossas colocações com relação ao ministério de Deus, porque é de Deus isso aqui. Esta palavra é de Deus, este povo é de Deus. O pastor é um homem de Deus, e rebelar-se contra o pastor, irmãos, é um suicídio, porque o Senhor é quem comanda. Somos só instrumentos de Deus, somos só coordenadores, somos só, como de fato a palavra diz, pastores. E pastores não são donos, são mordomos. Pastores cuidam do rebanho, o dono está em algum lugar. E aí o pastor é o trabalhador, é o que está conduzindo. Mas quando você fere a ovelha, a ofensa, o prejuízo é para o dono da ovelha. Por isso precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que alguns homens se rebelaram contra Moisés, e a terra abriu a boca e os engoliu, Coré, Datã, Abirão. E o interessante, irmãos, é que existe, penso eu, que já um espírito maligno que opera na vida dessas pessoas, que quando ele se rebela, parece que o espírito maligno toma conta dele, e ele tem uma facilidade de influenciar os outros, que quando ele era do bem, ele não influenciava desse tanto. Ele não conseguia arrebanhar tantos irmãos para uma campanha. Mas agora, se ele se torna do mal, mas ele é eloquente, que é uma coisa tremenda. Não é? Coré, ligeirinho, influenciou Datã, Abirão, depois de 50 príncipes, os camaradas tudo, é mesmo. E esse Moisés aí, Moisés, meu primo, esse cara. Moisés é meu primo, igual eu. Eu também sou levita. E por que que ele vai mandar em mim? Olha, irmão, por que que ele vai dar ordens a mim? Eu conversando agora, um dia desse, com um rapazinho, e crente de um outro lugar, de um outro campo, não é do nosso, graças a Deus por isso. E ele contando uma vantagem, que conversou com um irmão lá, um presbítero, e o presbítero repreendeu ele sobre a roupa que ele estava usando e tal, e ele disse: mas o pastor não manda em mim, e manda na casa dele, e eu mando na minha casa. É um mané, não é? Quer dizer, nós precisamos, irmãos, tomar cuidado quanto a isso. Eles se rebelaram, mas o Senhor mostrou que Moisés estava ali a serviço de Deus. Então, se Moisés estava representando Deus, tocar em Moisés era tocar em Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 16, versículo de número 7. Quem somos nós para que murmures contra nós? Somos pequenos, vocês estão murmurando, é contra Deus. Capítulo 17, o povo contendeu com Moisés,
Por que contender comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha, irmãos, Moisés diz: por que vocês contendem contra o Senhor? Não é complicado isto? É bom tomarmos todo o cuidado. E aí depois a gente não sabe por que muita gente está doente. Porque se não sabe, meu Deus, quantos irmãos com câncer? Por que quantos irmãos com diabetes? Por que quantos irmãos com úlceras? E quantos irmãos que estão aí danados de devendo ir para morrerem e com tanta doença? E às vezes nós negligenciamos e achamos que a igreja é um sindicato de trabalhadores, onde cada um quer defender o seu direito contra o pastor. Irmãos, a igreja não é um sindicato. A igreja é a noiva do Cordeiro, aleluia, que vai subir para o céu ao encontro do esposo. E o pastor é o mordomo apenas. Tomemos cuidado para não morrermos olhando o portão da casa, olhando os portões celestiais e dizer: puxa, esse irmão era um homem de Deus, e agora olha o estado dele, como ele está. Esta irmã do círculo de oração, olha a roupa dela, como ela está se vestindo agora, olha o estado dela, deplorável, marrégima, doente, toda cheia de tatuagem, drogada. Ela que escolheu isso. Alguém diz: não, irmãos, ela escolheu aqui, não é? Entre aspas, ela abriu uma porta para esse negócio acontecer com ela. Isso foi a porta, a boca da terra, ou a terra que se abriu para ela. Ela não morreu tal qual a maneira de Coré, Datã, Abirão e os demais, mas ela se acabou.